Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça pode concluir nesta semana a votação da proposta que permite eleições diretas no caso de presidente da República e vice deixarem o cargo no terceiro ano do mandato. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, André Ricardo, e um bom dia para os espectadores. Pois é, André, essa proposta de emenda à Constituição começou a ser discutida na última semana na Comissão de Constituição e Justiça e já pode ser votada nesta semana. Ela havia sido incluída na pauta na última semana a pedido do relator, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, depois que a delação premiada da JBS atingiu o Palácio do Planalto, com a divulgação de gravações de conversas entre o presidente da República e um dos donos da empresa, Joesley Batista. O que se seguiu foi uma enxurrada de pedidos de impeachment apresentados ao Congresso Nacional e a cobrança de que Michel Temer renunciasse à presidência. Mesmo com Michel Temer vindo a público dizer que não renunciaria e negando as denúncias, ganhou força a tese de que o Tribunal Superior Eleitoral poderia cassar a chapa Dilma Temer em um processo que está sendo analisado. O senador Lindenberg Farias, que é um defensor da antecipação das eleições de 2018 para este ano, conseguiu na última semana, portanto, incluir a proposta de emenda à Constituição na pauta e ler o seu relatório. Foi dado um pedido de vista coletiva, ou seja, mais tempo para os senadores analisarem e não cabe mais adiamento, portanto, ela deve ser votada nesta semana na comissão. O que a PEC prevê? Hoje, no caso da chamada dupla vacância, ou seja, quando tanto o presidente da República quanto o vice, eles deixam o cargo, seja por renúncia, por morte ou por alguma decisão judicial, até o segundo ano do mandato há eleições diretas, mas a partir do terceiro ano a eleição é indireta, feita pelo Congresso Nacional. A PEC prevê que também no terceiro ano a eleição seja feita de forma direta em até 90 dias. Lindenberg modificou ainda o texto para garantir que a eleição direta valesse já no caso de uma eventual substituição de Michel Temer. Vamos acompanhar a opinião do senador Lindenberg Farias, que é relator da proposta de emenda à Constituição. Eu sou daqueles que acham que só com eleição direta um presidente da República vai ter força, legitimidade popular para tirar o país da crise. Só que a Constituição dizia o seguinte, dizia que se houver vacância de presidente e vice-presidente da República nos últimos 2 anos, como é o caso, a eleição seria eleição indireta. A PEC número 67 do senador Regulf modifica isso, diz o seguinte, se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República, no último ano, a eleição será indireta. Nos 3 primeiros anos, será chamado eleições diretas. Então, a gente lê o relatório, foi concedido vistas coletivas e na próxima quarta-feira vai ter a primeira votação. E a tramitação no Senado é muito mais rápida, porque você vota na CCJ, vai direto para o plenário. Então, agora, as pessoas que defendem direta já têm um instrumento, tem uma PEC para poder trabalhar, para conversar com os seus senadores, para tentar conseguir votos, porque eu acho viável aprovar essa PEC aqui. Ô Roberto, outro assunto quente é a reforma trabalhista, né? Que o relatório foi dado como lido na Comissão de Assuntos Econômicos na semana passada. Então, qual é o próximo passo? Exatamente. O mesmo passo da proposta de emenda à Constituição e da reforma trabalhista, que é a leitura do relatório e esse prazo para os senadores analisarem, aconteceu. Mas o que aconteceu no caso da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos foi que a reunião foi marcada por tumulto e por discussão entre a oposição e a base do governo. Portanto, o relator, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, não conseguiu ler o relatório, mas ele foi dado como lido. Vários senadores questionam ainda a decisão do presidente da comissão, Tasso Gereissati, dar o relatório como lido, mas ele considera esse episódio já esclarecido e encerrado, portanto, a votação está marcada para essa terça-feira. Nós temos mais informações agora em uma matéria. O relatório do senador Ricardo Ferraço foi dado como lido numa sessão tumultuada da Comissão de Assuntos Econômicos e houve questionamentos sobre a decisão do presidente da CAI. Não vale, não teve nada lido, vocês acompanharam, não teve apresentação do relatório. E se eles quiserem insistir nisso, nós estamos prontos para entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Em momento algum, o relatório foi lido pelo relator numa clara afronta ao artigo 132 do regimento. Artigo 132. Lido o relatório, desde que a maioria se manifeste de acordo com o relator, passará ele a constituir parecer. O presidente Eunício Oliveira ainda vai analisar a questão de ordem. Não vou me manifestar nesse momento sobre
a decisão da mesa, mas quero apenas fazer um registro por questão legal, que o presidente da CAI veio a essa tribuna aqui na esquerda e comunicou à presidência que deu vista coletiva e publicou no Diário Oficial desta Casa. Na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos já consta a previsão de votar o projeto da reforma trabalhista na próxima terça-feira. E até agora já foram apresentadas mais de 200 emendas ao projeto. O relator, senador Ricardo Ferraço, adiantou que vai manter o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, mas vai sugerir mudanças por meio de vetos e medida provisória. Proíbe terminantemente a mulher grávida ou lactante de trabalhar em local insalubre. Estamos propondo o veto à jornada intermitente, para que, por medida provisória, nós possamos regulamentar melhor a jornada intermitente, incorporando a jornada intermitente no mercado de trabalho brasileiro, mas com mais critérios, inclusive restringindo isso a atividades econômicas que tenham maior identidade com esse tipo de atividade. Ou seja, a jornada intermitente não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. A matéria não é consenso nem mesmo entre os aliados do governo. Na questão da lei trabalhista, não pode ser simplesmente ser a favor ou contra. Nas condições como elas estão postas, ela tem exageros e esses exageros não merecerão de minha parte o meu apoio. A atualização, a modernização da lei trabalhista. Tem muitas coisas importantes que de fato precisam ser mudadas para baixar o custo das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Mas neste momento, nós estamos vivendo um caos político no Brasil. Nós não podemos fazer de conta que lá fora não está acontecendo nada. As leis trabalhistas do nosso país, que são leis dos anos 40, 50 milhões de brasileiros são protegidos pela CLT. Outros 90 milhões de brasileiros não têm qualquer proteção, estão precarizados pelo trabalho informal, sem carteira assinada, sem benefícios, qualquer que sejam eles, aqueles que são garantidos pela Constituição. Então, mantendo todas as conquistas, o que nós fizemos foi aperfeiçoar essa legislação para que ela possa, de fato, ser uma alternativa de geração de emprego e oportunidade para os brasileiros. Duas comissões já têm reunião marcada para hoje. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater as reformas previdenciária e trabalhista. Na reunião será lançado o livro O Dragão Debaixo da Cama, Impacto das Reformas na Vida dos Brasileiros, de autoria do senador Paulo Paim. E logo mais às 2h30 da tarde, a CPI da Previdência promove audiência pública com especialistas em direito previdenciário. 17 vetos podem ser analisados em sessão do Congresso Nacional marcada para amanhã, às 7h30 da noite. Entre eles, o veto a um dispositivo que transfere a cobrança do ISS do local onde o serviço é prestado para o município do domicílio dos clientes de cartões de crédito, débito, leasing e planos de saúde. Na nossa página na internet você acompanha outras notícias e também aqui na programação, nos boletins do Senado Agora. Uma boa segunda-feira para você.